Vocês vão conhecer hoje a história do ator pornô japonês que virou um kamikaze e tentou matar o líder da Yakuza. Seu nome, Matsuyasu Maeno. Maeno tinha um sonho de ser ator e fez um curso de atuação na Universidade da Califórnia em 1967. Ele foi casado 2 vezes e ambos os casamentos terminaram em divórcio. A sua vida pessoal era muito conturbada e ele também havia tentado suicídio. De acordo com seu pai, Maeno buscou refúgio na política e ficou sob a influência das filosofias de direita e ultranacionalistas do escritor Yukio Mishima. Em 1971, Maeno se tornou um ativista da extrema-direita e participou de diversas reuniões importantes do centro ultranacionalista em Tóquio. O tempo passou e ele não conseguia trabalho no cinema. Então, para conseguir dinheiro, teve que se submeter a fazer filmes pornográficos japoneses. Para se ter uma ideia, em 1976, quase 50% dos filmes pornôs do Japão eram estrelados por Maeno. Na primeira metade dos anos 70, o Japão ficou escandalizado por notícias de suborno alavancadas pela empresa Look. O escândalo tinha o envolvimento dos mais altos níveis do poder político japonês, incluindo Yoshio Kodama. Kodama havia ficado confinado em sua casa desde que sofreu um derrame. Ele foi acusado de aceitar mais de 7 milhões de dólares da Look Corporation para subornar funcionários japoneses e facilitar a venda de seus aviões. Apesar de ter grande influência política, Kodama era conhecido por ser o líder da Yakuza. E em meio à reviravolta política e o escândalo da empresa Look, Maeno se sentiu traído e desiludido por um homem que antes ele havia acreditado e respeitado. Ele chegou a dizer aos seus amigos que Kodama havia traído o código de direita e o código samurai que eles tanto respeitavam. O tipo extremo de nacionalismo ao qual Kodama e Maeno aderiram geralmente permanecia escondido dos olhos do público, até Kodama ser exposto pelo escândalo. Maeno, então, como um ativista ultranacionalista da direita japonesa, resolveu se vingar. Mas antes de contar os planos de Maeno, vamos entender um pouco sobre o que foi o escândalo da empresa Look. A companhia Look era uma empresa aeroespacial que havia criado o famoso Starfighter, ou o F-104, e havia investido quase todo o dinheiro da companhia na produção dessa aeronave desde os anos 50. O F-104 seria uma aeronave interceptadora supersônica, mas infelizmente ela mais parecia um avião de papel. A empresa Look havia apostado seu futuro no F-104, e se o avião não vendesse, a empresa poderia ir à falência. Com apostas tão altas, os executivos da Look encontraram uma solução simples para garantir as vendas de suas aeronaves: subornar funcionários encarregados da defesa para comprarem o F-104. Agentes da empresa se espalharam pelo mundo, gastando milhões para subornar funcionários do governo estrangeiro a comprar os seus problemáticos F-104 e outras aeronaves. Somente a Alemanha comprou quase 1.000, dos quais 300 caíram, matando 116 pilotos. A aeronave tinha problemas estruturais graves e não conseguia se manter estável a altas velocidades. A sequência de suborno seguiu até o Japão. Mas lá, ela tomou um rumo excepcionalmente bizarro quando um ator pornô japonês, demonstrando seu descontentamento, pilotou um avião e mergulhou como um kamikaze na casa de Yoshio Kodama, um dos chefes da Yakuza, que estava envolvido no suborno. A Look havia subornado Kodama, um ex-criminoso de guerra japonês, que se tornou chefe da Yakuza após sua libertação de uma prisão dos aliados em 1948, e começou a atuar no governo como consultor e passou a intermediar subornos de funcionários do governo japonês, principalmente os de extrema-direita. Através de Kodama, a Look canalizou milhões para oficiais do governo japonês, incluindo cerca de 3 milhões de dólares em propinas para o escritório do primeiro-ministro japonês, Kakuei Tanaka. Outros milhões foram pagos a autoridades de defesa japonesa. Como resultado, o governo japonês cancelou pedidos de compra de aeronaves militares dos rivais da Look
e assinou acordos para comprar apenas aviões F-104. Quando o escândalo foi tornado público no Japão, ela soou como uma bomba. E no dia 23 de março de 1976, uma multidão de repórteres cobria os manifestantes que cercavam a sombria mansão do chefe do crime, Kodama, em Tóquio. Tudo isso em meio a uma forte presença policial. Enquanto isso, o ator pornô revoltado, Maeno, decolou do aeroporto de Shofu em seu pequeno avião Piper Cherokee, determinado a voar em uma missão kamikaze. O seu alvo, a casa de Ushio Kodama. Maeno circulou a mansão por alguns minutos. Em seguida, enviou uma mensagem de rádio, dizendo: "Viva o Imperador, Banzai!" O ator pornô de 29 anos jogou seu avião na casa de Kodama, batendo no segundo andar da mansão. Maeno foi morto instantaneamente. O seu corpo, mutilado no acidente, foi consumido pelas chamas. 2 dos funcionários da casa de Kodama também ficaram feridos. Mas o chefe da Yakuza foi mais afortunado. Ele estava se recuperando de um derrame em outra parte da mansão e escapou ileso.3月23日、児玉氏の家に特攻隊員スタイルの映画俳優が小型飛行機を操縦して突入する事件が起きました。にいた児玉氏は背負われて逃げ、難を逃れました。